Esta é uma ministração do Retiro Reconciliados, realizado em dezembro de 2023, pela Igreja Vivos com Cristo. Para saber mais, acesse nosso site, igrejavivoscomcristo.com. Queremos agradecer cada abraço, cada gesto de carinho, cada palavra. Isso vale mais, né, do que muita coisa, muitas outras coisas. O propósito do nosso coração é que vocês sejam frutíferos. O propósito do nosso coração é que vocês sejam abençoados. O propósito do nosso coração é que vocês cresçam, avancem. O propósito do nosso coração é que vocês cumpram o propósito de vocês. E eu louvo a Deus pela vida de cada um, por essa manhã, por estarmos aqui, por esse ambiente que Deus preparou para nós. Louvar a Deus pela vida de cada pastor, de cada cooperador, de cada irmão, cada irmã. Sua presença aqui já é motivo de gratidão por nós, a nós. Gratidão nossa. E nós vamos ter um momento de agradecimentos específico para isso. Eu já me perdi em toda a programação aqui. Eu sei que sei lá o que vamos fazer depois. Uma palavra que Deus colocou no meu coração, dentre outras, apóstolo Paulo, ele faz uma oração para a igreja de Éfeso. Ele diz: ora para que os irmãos fossem fortalecidos com todo o poder segundo a riqueza da sua glória, mediante o seu Espírito no homem interior. Se você entender, sair daqui hoje, que você tem um homem interior que foi reconciliado com Deus, e você depende dessa força do Espírito para viver e perceber que Cristo habita em você pela fé. E diz assim, olha, junto com todos os santos, conhecendo a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo. São 4 dimensões. Sabe, hoje nós provamos uma dimensão aqui, a dimensão da largura. Largura é assim, ó. O amor da igreja é revelado na vida de cada irmão. Porque um é o amor do Pai, o outro é o amor do Filho, o outro é o amor do Espírito Santo. Porque são 4 dimensões. A dimensão da largura é dessa pessoa que está ao seu lado, na vida de cada um aqui, onde Cristo se manifesta e frutifica. Então, tudo que nós estamos provando aqui é uma dimensão da largura. Lógico que as dimensões, elas se completam, elas se comunicam. A gente não consegue, como igreja, a dimensão da largura se nós não tivermos a dimensão do comprimento. Comprimento é aquilo que está à sua frente, é aquele que está dando direção para você, é o Espírito Santo todos os dias da sua vida. Quando você acorda e você vai para a direção errada, ele está lá com você também. Porque você é reconciliado. Ele está lá em todo o tempo, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, ele diz: eu estarei com você todos os dias. Perceba que andar pelo vale da sombra da morte é uma decisão sua, não é uma decisão de Deus. Mas quando você anda, o salmista diz: eu não temerei, porque tu estás comigo. Nós precisamos entender que nós não precisamos ter medo para andar para onde Deus está nos direcionando. E mesmo quando
nós ficamos duvidosos, se nós estamos na direção certa, indo para a direção certa, porque certamente uma coisa é certa, e você não pode ter dúvida disso, que Deus está com você onde você andar. Porque se você estiver na rota errada, vai ser igual o GPS, ele vai fazer assim, recalcular a rota. E recalcula e você vai em direção. Bom é quando você não toma ruas erradas e demore, mas quando você se propõe a ouvir o Espírito Santo para seguir a direção dele, a dimensão dele, você certamente vai ser próspero. Porque eu não quero, e você também não quer ter somente Deus em você, mas você quer que Ele se manifeste através de você. Porque o que adianta você ter Deus habitando em você, e você habitando nele, e você não desfruta da presença? O que adianta você ser reconciliado e não se relacionar com reconciliador, com aquele que te amou primeiro? Porque a verdade é que, e nós estávamos conversando à mesa, e cá para nós, as melhores palavras acontecem à mesa. Não é com o microfone na mão. Nós não podemos perder a oportunidade de estar à mesa com os irmãos. Nós não podemos perder a oportunidade dos momentos de comunhão. Hoje nós temos grupos de unidade. Não perca essa oportunidade. É grupos de unidade porque o propósito da igreja é graça e unidade. Porque ali surgem reconciliações. Ali surgem momentos de reposicionamento, de direcionamento. Surgem tantas coisas à mesa, queridos. Porque melhor do que o que está na mesa é quem está na mesa. Sabe, uma outra dimensão é o amor do Pai, que já tem sido manifesto aqui, né? Falado, expressado, o quanto o Pai nos ama. Você não pode sair com dúvidas disso. Se você tiver dúvida de que Deus te ama, é porque você não entendeu o que Jesus estava fazendo na cruz. Ele não estava lá numa roda gigante. Ele não estava lá num parque de diversão. Ele não estava lá porque ele queria. Entenda? Tanto quanto ele está no Getsemane, ele fala assim: meu Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Você sabe por quê? Porque a pior coisa para Jesus é perder a sua conciliação com Deus. Ele ia ter que se separar dele. Ia ter que ficar separado. É um rompimento. Imagina, querido, um rompimento de Deus Pai com Deus Filho. Eles sempre foram um. Sempre viveram juntos. Sempre estavam juntos. A dor de Jesus no Getsemane não era simplesmente os açoites, coroa de espinhos. Isso ele tiraria de letra, porque ele tem um espírito dentro dele. Ainda que ele sofresse no seu corpo, o Pai estava com ele nos momentos de sofrimento. Porque momentos de sofrimento nós passamos. Mas quando você passa sofrimento, tendo Deus com você, você sabe que aquele sofrimento se transforma em glória. Porque a aflição do tempo presente não pode ser comparado com a glória que em nós há de ser manifesta e revelada. Então, queridos, entender isso, entender que o Pai te ama, é a altura. Aleluia. Se você quer viver em lugar alto, entenda, o Pai te ama. Agora, se você
quer ser profundo em Deus, você precisa entender aquele que penetrou profundezas por você. E as profundezas que Jesus penetrou não foram profundezas de coisas boas, não. Foram profundezas de coisas ruins. Profundezas infernais. Profundezas da morte. Porque aquele rompimento que houve com Jesus e o Pai, aquele rompimento foi doloroso para ele. A ponto daquele que sempre disse: o Pai sempre está comigo, o Pai está comigo, o Pai está em mim, Ele vive em mim. De repente, ele tem que se passar como aquele que é o herdeiro de Deus, sem querer sair da casa do Pai. Ele tem que se passar como filho pródigo e ir para lá. Porque essa separação era o que mais doía em Jesus. Aí, esse sempre disse: meu Deus, meu Pai, agora diz: meu Deus, por que me desamparastes? A dor de que não estar reconciliado é sempre o desamparo. É o medo. A dor de quem está separado de Deus é sempre estar com medo, ansioso e preocupado. Mas você precisa sair daqui e entender que você foi reconciliado com Ele. Uma vez reconciliado com Ele, você pode ir para qualquer lugar. Ele vai estar com você. Entenda, irmãos. Entenda que o preço da profundidade que Jesus viveu, da dor que ele sofreu, do desamparo que ele viveu. Porque se tem uma coisa que é dolorida, é a rejeição, é a separação, o rompimento. A primeira dor de uma criança é quando rompe os vínculos maternos, quando sai da barriga da sua mãe, a criança começa a chorar, porque houve uma separação, um rompimento. Agora nós precisamos entender, queridos, que dizem que a dor de parto é a dor mais dolorosa, mas nada comparada à dor que Jesus viveu. Porque ele sempre era, sempre estava com o Pai, sempre esteve com o Pai. E de repente o Pai, que sempre esteve com Jesus, tem que virar as costas para ele. Porque quando o Pai vira as costas para Jesus, ele dá de frente com aqueles que foram comprados, com aqueles que foram reconciliados. Agora tem uma dor maior que o Pai vai viver também. É quando aquele que é convidado para a mesa dos reconciliados diz: não, eu não quero. Eu desprezo o amor de Deus. Eu desprezo. E a gente sabe que tem muitas pessoas vão desprezar. Vão dizer que amam e vão desprezar. Sabe, é como o pai que está vendo o seu filho. Meu filho, não. E o filho, mas eu quero, eu sou independente. Mas, queridos, entenda que o nosso lugar é a mesa. Junto com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Porque quando você experimenta dessas 3, 4 dimensões, o amor do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da igreja, queridos, a Bíblia diz que nós somos tomados de toda a plenitude de Deus.
tenha um propósito, um alvo na sua vida, é ser tomada a plenitude de Deus. E isso só pode quando você descobre o amor que excede todo entendimento. Quer dizer, não tente calcular o amor de Deus, entender com a sua mente natural. Sua mente natural te traz problemas. Tua mente natural te faz lembrar, fala de pai, fala de Deus, você vai lembrar seu pai. Mas a Bíblia diz que Deus derramou o seu Espírito em nossos corações. Deus nos deu o seu Espírito para que o amor do Pai fosse derramado no seu coração. O Espírito Santo está aí com você, para que você entenda esse amor. E você viva esse amor. Desfrute esse amor. Eu havia preparado. Hoje eu ia falar sobre Mefibosete. É até difícil falar o nome dele. Eu ia falar sobre ele. Mas não vão ter momentos na igreja, momentos em mesa, e glórias a Deus. Vamos ter momentos em outros retiros, congressos. O importante, nós saímos entendendo aqui essa verdade. Sabe, tem uma passagem que nós damos respostas para Deus, para que você fosse reconciliado. E a Bíblia é clara, que quando Jesus foi levantado na cruz, todos nós nascidos, nós fomos atraídos a Ele. Essa atração, queridos, ela supera a força da gravidade. Ela supera, não tem nada que vai resistir. Uma barreira. Foi que Jesus atraiu a vida de cada um de nós. Isso é algo espiritual. Ele atraiu. Porque era impossível Jesus morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Como que ele morreria se ele não tinha pecado? Mas porque você estava lá, aquele que estava afastado estava lá, aquele que estava separado estava lá, aquele que estava morto estava lá. Sabe, quando o apóstolo Paulo diz, agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A verdade, existe uma fala que Jesus não falou, que estava em seu coração. Ele está dizendo o seguinte, quando ele estava na cruz, era como se Jesus falasse, agora já não sou eu que vivo, mas vive em mim. Cada um de vocês. Pode falar seu nome. É o seu nome que estava lá. Nele. Ele não falou isso, mas estava no coração dele. Não sou eu que vivo mais, lá na cruz. É cada um de vocês que vive em mim. E de repente, a condenação chega, as trevas chegam, a separação chega, a dor chega. Todas os traumas da morte, as ânsias da morte chegam para Jesus. Para que você hoje possa dizer, agora já não sou mais eu quem vivo. Porque o homem que vivia estava em Jesus, sendo crucificado com ele. E quem vive agora é ele em você. Eu quero encerrar lendo um versículo com você. Se você não percebeu, eu li vários versículos.
para não dizer que eu não abri a Bíblia. Lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 4. Ou versículo 3. O que está dizendo aqui? O porventura ignorais, não percebeis, desprezam, porque é o que fazem. Que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Quando nós cremos em Jesus, quer dizer, uma decisão natural da reconciliação é: eu quero agora o meu sepultamento selado. Vocês estão me entendendo? Ele diz: fomos batizados, pois, pode virar. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. O selo de tudo aquilo que aconteceu na cruz, na sua morte, que trouxe reconciliação, se deu pelo batismo. A manifestação disso. Eu fico feliz porque, queridos, eu creio que essa palavra que nós carregamos não é uma palavra que veio agora. Ela já estava no nosso coração. Nós estamos ainda juntando caixas para fazer mudança de endereço. E a gente encontrei umas escritas, folhinhas, os registros de devocionais. E eu olhei assim, uau, eu falando sobre Romanos capítulo 5. Tantos anos. E eu falando sobre que nós somos justificados pela fé. Quantos anos isso já estava? E eu comecei a perceber, uau, olha só o que eu estou falando. Eu estou falando da paz que vem pela justificação. Estávamos dentro do sistema. Ministrando numa escola bíblica. Essa verdade que hoje nós estamos vivendo de uma maneira mais forte. Mas, como diz a palavra que Deus envia, ela vai cumprir o seu propósito e vai prosperar. E eu me lembro que teve uma situação, eu devia ter poucos dias de convertido. Mas aquele fogo, aquela paixão, que não é apenas o primeiro amor, porque o primeiro amor não é o seu por Deus, é o de Deus por você. Fala assim, eu não sabia. Então fica sabendo. E você pode viver o primeiro amor, que é o que diz aí todos os dias, quando você entende que quem te amou primeiro. Aí, chegaram assim, porque eu estava tão ousado, e a pessoa chegou falando assim, pessoa próxima, falou assim, como é que você pode falar assim? A Bíblia diz que todos pecaram, e eu nem sabia a Bíblia direito. Eu falei, mas nós fomos justificados pela fé. Porque é algo que o Espírito Santo já estava plantando, queridos. Sabe, aquilo que o pastor Jean falou é uma verdade. Foi Deus que plantou essa palavra no nosso coração. Sabe, mas o que Deus planta, assim como quando Deus planta uma árvore, o fruto não é da árvore, é? Eu te pergunto, o fruto é da árvore? Quem come o fruto da árvore é quem? É quem está perto da árvore.
para mostrar quanto que a árvore não é egoísta. Ela não centraliza nela. Primeiro ela começa dando graças a Deus quando ela floresce. E quando há gratidão, queridos, vai haver fruto. Porque o fruto está dentro da flor. Amém? E eu me lembro que quando chegou aquele momento, né? Porque na época tinha aquela salinha para batismo. Você tinha que fazer o curso para ser batizado. Nenhum problema com isso. Queridos, onde eu estava, eu respeitava. Se você está sujeito num lugar, você tem que respeitar as regras daquele lugar, a doutrina daquele lugar, honrar o pastor de lá. E eu respeitei todas as etapas, mas crendo que o dia do meu sepultamento, o selo do meu sepultamento ia ser no dia do meu batismo. Amém? E naquele dia, eu entendi, eu fui sepultado com Cristo. Sabe, mas só que Deus vai crescendo em nós em revelação, porque o dia que eu batizei foi o dia do selo da minha reconciliação, mas quando Cristo ressuscitou, assim como Cristo foi ressuscitado, é aí que está a grande revelação que não é compartilhada conosco, que não era. Porque a vida que agora nós vivemos, nós não vivemos com a nossa força, tentando vencer o pecado com a nossa força. Queridos, em Colossenses capítulo 2, Paulo ele começa a falar à igreja e falando assim: irmãos, vocês estão naquela de não toques, não proves, não faça isso, não faça aquilo, isso não tem poder para refrear os seus impulsos carnais. Vira o capítulo. Eu vou te dizer o que tem poder. Aí ele diz assim: se vocês foram ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque a vossa vida está escondida com Cristo. E aqui diz que o meu, ele acompanha, está ligado, né, demais. Aí ele diz assim, olha, assim, pois foram sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Eu te pergunto, Jesus estava morto, desamparado, acorrentado pelas correntes da morte, no lugar de trevas, no lugar de dor. Porque a grande vitória foi quando o Pai da glória, chega no lugar onde Jesus está. E ele quebra as correntes. Jesus não ressuscitou por ele mesmo. Quem o ressuscitou foi o Pai. Ele foi ressuscitado. E quando Jesus é ressuscitado, queridos, há um estrondo naquela prisão, naquela cadeia da morte, a ponto daquela força que o ressuscitou, o faz ser assentado. Pastor Janine falou, você tentar sentar aqui, você não vai conseguir. Você vai tentar sentar, sobe escadas para tentar se assentar. Não, queridos, nós fomos assentados com Cristo. Agora imagina a força que foi operada por Deus para tirar Jesus daquele lugar, para o colocar assentado. Ele estava nas profundezas, e ele foi colocado no lugar mais alto de honra. E quem estava com ele? Quem estava com Cristo? Os mesmos que morreram com ele. Aquele que Jesus diz assim, eu que estou dizendo isso, meu Deus, agora já não sou eu quem vivo, mas é cada um de vocês que vive em mim.
Agora, o prazer de Deus é que você passe por essa etapa e entenda. Agora eu vivo pelo poder da ressurreição. Amém, irmãos? Eu quero dar oportunidade para quem está nos visitando, ou quem está conosco, que não foi batizado ainda nas águas. Você não vai precisar ir passar em salinhas. Você só precisa crer de todo o coração. Tinha um eunuco, em Atos fala sobre esse eunuco, e ele estava lendo Isaías 53. Quem é esse que foi como ovelha muda ao matadouro? E estava meditando e estava tentando entender. E Deus levanta Filipe. Filipe vai lá e procura esse rapaz. Que, na verdade, ele era um eunuco. Ele era castrado. Era uma pessoa que vivia no harém. Alguns dizem que era um assexuado. Amém? Cuidava das mulheres, das princesas, enfim, vivia no palácio. Ele não tinha os ritos judaicos da lei com ele. Mas Deus deu atenção para aquela pessoa. Sai desse congresso aí, Filipe. Vem cá para o deserto que eu vou te mostrar um eunuco. Naquele momento, ele vai até esse eunuco, e o eunuco, eles conversam, e o eunuco, me explica aí, o que é isso aqui? Aí o Filipe fala, você não sabe? Não, como eu vou saber se ninguém me ensinar? Porque ele não tinha o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que a unção nos ensina. Você só é esclarecido, queridos, quando você quer ser esclarecido. Quem quer ser esclarecido é esclarecido. Tem pessoas que não querem ser esclarecidas. Se sentem confortáveis naquela prisão. Ah, mas eu me dou bem aqui. Tem o meu cantinho aqui. Já botei até um frigobar aqui do lado da prisão. Egito é chamado de casa da servidão. Casa é um lugar de aconchego. Mas é servidão, Egito. Então, naquele momento, Filipe explica sobre essa reconciliação. E aquele homem recebe e fala, meu Deus, é por graça isso mesmo? Que amor é esse? E ele fala assim, onde tem água? Ali tem uma água ali, ó. Tem uma piscina ali. Eu quero ser batizado. O que me impedes? Aí Filipe diz, é lícito se creres de todo o coração. Eu só vou fazer uma pergunta simples. Eu não quero que ninguém... eu não sou de criar sensacionalismo, de coisas assim. Tem alguém no nosso meio que não foi batizado, que creu nessa reconciliação e quer ser batizado hoje? Só fala assim, ó, levanta a mão, que nós vamos preparar para batizar. Porque se quer, queridos, quem quer, demonstra que quer, amém? Não existe fé mirrada. A fé é demonstrada, batismo é demonstração pública. Tem alguém que não foi batizado, e eu não estou falando do batismo que batizaram quando criança. Quando você foi batizado com criança, você nem tinha fé. Eu estou falando do batismo que você decidiu com uma pessoa que entendeu a morte de Jesus e entendeu que quem é batizado com ele experimenta o poder da ressurreição. Tem alguém? Vou contar 1, 2, 3. Amém? Todo mundo já é batizado aqui? Oportunizei a todos, amém? Glórias a Deus. Então nós vamos orar.
e vamos encerrar esse momento de ministração. Encerrar esse tempo. Encerrar esses dias que ficaram marcados nas nossas vidas. Vamos nos colocar de pé, queridos? Nós ainda vamos ter um momento de agradecimentos. Não tenham pressa. Alguém está com pressa? Hein? Se tiver com pressa, você é livre para sair. Você é livre, queridos, para fazer o que você quiser. Ah, não estou gostando, estou querendo jogar um futebol. Vai. Porque a mesa é para quem quer se assentar. A mesa é para aqueles que se disponibilizaram. Mas não vamos orar nesse momento. Coloque a mão no seu coração. Daqui a pouco nós vamos ter a nossa ceia. A ceia, hoje, é para aquele que foi reconciliado com Deus. Amém? A ceia não é um ritual. É um momento de nós nos lembrarmos do sacrifício de Jesus, da sua morte e ressurreição. É entender essa verdade. Não é somente pão e um suco de uva. Não. Você está entendendo o sacrifício que foi feito. O corpo e o sangue de Jesus. O sangue da reconciliação. O sangue da remissão dos pecados. O sangue do perdão. Pai, nós te damos graças por tudo que o Senhor fez nesse dia, nesses dias. Obrigado, Pai, por tua graça liberada por nós, para nós, pelo teu Espírito, pelo teu amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado pela tua unção liberada sobre nossas vidas, pelo teu amor revelado, Pai. Obrigado, Pai, porque eu tenho certeza que esses dias ficaram marcados em nossas vidas. E como foi falado aqui, não será apenas esses dias, será amanhã também, será depois da manhã, nós permaneceremos juntos e ligados no Senhor. Nós vamos estar recebendo os elementos da ceia, enquanto nós vamos estar adorando todos juntos aqui. Amém? Amém, irmãos. Eu queria falar uma palavrinha. E agora, depois desse retiro, que nós entendemos que somos reconciliados, que agora nós temos paz com Deus, nós podemos entender do amor dele para conosco. E agora nós podemos também amar, não mais com o nosso padrão, mas com o padrão que Cristo estabeleceu. E quando nós entendemos esse amor, nós podemos frutificar para com o outro. E nós sempre estaremos alimentados. Então, com certeza do seu lado tem um irmão. Então eu peço agora que você libere o amor, libere o perdão, libere aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Amém? Amém. Essa música fala disso. Vamos cantá-la, abraça seu irmão, olhe para ele, ore por ele. Amém? Que oportunidade que nós temos de celebrar com alegria. Ceia nós celebramos. Nós não estamos celebrando o nosso luto. Nós estamos vivendo luto. Nós celebramos o luto que Jesus viveu por nós. E é um momento de alegria hoje. A Bíblia diz que aos que em Sião estão de luto, Deus deu uma coroa ao invés de cinzas. Deu óleo de alegria ao invés de pranto. Veste de louvor
ao invés de espírito angustiado. A fim de quê? A fim de quê? Se chamem árvores de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia. Vamos participar todos juntos desse momento de vitória na mesa dos reconciliados. Amém?